Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Júlia e eu gostaria de estar trazendo mais uma palavra ao coração de cada um de vocês. Meus irmãos, eu estava planejando trazer um vídeo falando sobre a maneira como nós devemos orar. Mude a sua forma de orar, mude a sua maneira de orar, porque as pessoas, eu percebo, elas andam muito ansiosas, elas andam muito preocupadas, principalmente quando se trata de tomar decisões. E principalmente no sentido de relacionamento, de casamento, os mais jovens, né? Eles ficam preocupados, ansiosos, cadê a pessoa que é pra mim? Será que essa pessoa é de Deus? E se eu casar errado? E se não for de Deus? Como que eu vou saber, irmã Júlia, se é de Deus? Como que eu peço confirmação para Deus? Como eu espero de Deus essa confirmação? E ficam perguntando, e é por isso que eu gostaria de trazer essa palavra neste momento aqui para vocês. É um conselho e que não serve somente para o sentido sentimental de casamento, né, relacionamento, mas para todas as áreas da nossa vida. Se encontra em Mateus, capítulo 26, versículo 39, que diz assim: E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, neste momento aqui, estava orando, ele estava falando com o Pai. E ele fez uma coisa que deve ser deixado de exemplo pra gente, né? Que é o quê? No momento da aflição dele, no momento em que ele queria que algo não acontecesse, ele colocou o seu desejo diante do Senhor. Ele colocou a sua vontade diante de Deus e falou: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, não permita que aconteça, mas seja feita a tua vontade. E muitas vezes na nossa vida, várias coisas acontecem. E várias coisas estão para acontecer, a gente olha e pensa: nossa, mas eu não quero que isso aconteça. E Deus quer que aconteça. Deus quer permitir na nossa vida. Podem ser momentos de sofrimento, podem ser momentos de tristeza, de angústias, mas que sempre tem um propósito, porque a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é necessário que você ame a Deus, é necessário que você obedeça a Deus, porque aquele que ama obedece aos mandamentos. Agora, se você viver uma vida sem sentido, uma vida errante, uma vida distante do Senhor, como é que você vai saber se o que você está vivendo está enquadrado na vontade de Deus? Muitas vezes não, porque quando você peca, você vive uma vida de pecado, você sai do propósito de Deus. Quando você sai do propósito de Deus, não tem o que Deus fazer, porque Deus não vai te obrigar, mas também não tem como Ele dar para você as mesmas bênçãos que Ele dá para um servo fiel. Por exemplo, te usar, te encher do Espírito Santo, te dar dons do Espírito Santo, fazer você viver promessas, chamados, coisas que Deus planejou para você como um servo santo. Se você não for esse servo santo, você não vai receber. Mas aonde que eu tô querendo chegar com isso? Justamente falar sobre a oração de Jesus, sobre como Jesus orou, sobre como ele falou com o Pai. Irmãos, eu vou dar o meu exemplo para que vocês entendam melhor, porque quando eu falo, eu gosto de dar exemplo. Depois que eu aprendi isso, eu sempre oro dessa maneira. E é muito raro eu ficar ansiosa ou preocupada com alguma coisa. Como é que você ora, irmã Júlia? Eu apresento diante do Senhor algo que eu quero, algo que eu desejo, algo que eu planejo, ou algo que me é preocupante, ou alguma coisa que eu fico com medo de realizar ou não, fico pensando, será que eu vou ser capaz? Será que eu vou alcançar? Será que eu vou conseguir? Ou até mesmo antes de eu me casar, quando eu conheci o meu marido, na minha adolescência, eu conheci ele, né? Eu orei a Deus. E eu orava da mesma forma, da mesma maneira. E Deus fez a vontade dele, que era, naquele momento, igual a minha. Eu queria me casar com ele e a vontade de Deus era que eu me casasse com meu esposo também. Então foi por isso que aconteceu. Mas como que eu orava? Senhor, vou dar o exemplo do meu relacionamento. Senhor, eu tenho sentimentos por ele, eu quero me casar com ele, ele parece ser uma pessoa boa, a pessoa certa. Mas o Senhor é que conhece, Pai. Se não for da tua vontade, tira pra longe de mim. Manda embora, joga por terra, repreende. Mesmo que eu fique triste, mesmo que eu fique chateada, decepcionada, mesmo que eu chore, Jesus, eu não quero algo que não seja de ti na minha vida. E falava também: Senhor, se for da tua vontade, que não hajam muralhas, que não hajam barreiras, que não hajam impedimentos, que não haja nada que o mundo ou Satanás possa fazer que nos separe ou que impeça o teu propósito na nossa vida. Por quê? Porque os propósitos de Deus são perfeitos, irmãos. Quando você vive o propósito de Deus é perfeito, é maravilhoso. Você tem momentos de luta, prova, choro, mas tudo sempre dá certo. É aquele livro, como se lê um livro, uma história contada ali,
e tem vários problemas durante o livro, só que no fim é sempre um final feliz. Com Deus você sempre vai ter um final feliz, sempre vai ter um final feliz, e ainda que você morra por ele, aparentemente pensando que é um final triste, quando você chegar no céu você vai ver que tudo valeu a pena, você vai ver que há um final feliz. Então é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Apresente na mão do Senhor e confie nele, porque não adianta eu chegar aqui e falar para você sobre isso e você não confiar em Deus para isso. Quando você for orar, você ficar em dúvida, será que eu posso confiar mesmo em Deus? Porque às vezes você não admite para você mesmo, mas você não consegue confiar em Deus com o seu coração, realmente. Você não consegue se entregar de coração a confiar em Deus, a ter fé nele, que ele verdadeiramente cuida de você. Você vai orar, você se levanta ansioso ainda. Você se levanta preocupado ainda, pensando o que eu vou fazer. Você não consegue entregar os seus problemas a Deus, mas eu tenho que te dizer, entregue os seus problemas ao Senhor. É necessário que você creia, é necessário que você ore dessa maneira, é necessário que você tenha fé. Meu irmão, se você é servo e serva de Deus, ore dessa maneira. Senhor, se for da tua vontade, faça, se não for jogar por terra. Ora dessa maneira, meu irmão. Você não vai ter que ficar preocupado com o que vai acontecer ou com o que vai deixar de acontecer. Lança suas ansiedades sobre Jesus, porque ele mesmo disse, eu tenho cuidado de vós. Quando você não acredita nessas palavras, você está fazendo Jesus de mentiroso. Quando você não crê no que diz esta palavra, você está fazendo Jesus, o próprio Deus, de mentiroso. Quando você não consegue crer naquilo que está escrito, você está fazendo de mentiroso, irmão. Já percebeu isso? Porque Deus fala uma coisa, Jesus fala uma coisa e você faz outra. Esse é o problema. Você faz outra. Você ora às vezes uma coisa e você faz outra. Você fala, Senhor, eu te entrego. Aí quando você levanta, você tá desesperado de novo. Você tá tendo crise de ansiedade, pânico, crise de pânico. Você tá tendo que tomar remédio controlado. Você tá tendo que ir no psicólogo para poder tratar problemas psicológicos, emocionais. E sim, irmãos, muitas vezes, a maioria das vezes, isso é porque você não confia. É porque você vive preocupado e não consegue entregar os seus problemas na mão do Senhor. Então, meus irmãos, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Orem desta maneira. Eu quero casar com fulano. Eu quero um marido, uma esposa logo. Tô falando disso porque é o maior problema que eu vejo. Coloca nas mãos de Deus, Senhor. Se for da tua vontade, na hora que for da tua vontade, que aconteça. Se for, vai dar certo. Se não for, vai dar errado. Deus vai fazer acontecer, meu irmão. Quantas vezes eu orei isso, meu irmão? Nunca me arrependi de ter orado assim. Deus sempre cuidou de mim, até hoje. Eu estava ontem falando com Deus em oração, Senhor, obrigado, Pai, porque por enquanto, tudo que eu tenho orado, eu e meu esposo, o Senhor tem dado, o Senhor tem concedido. Por quê? Porque é segundo a tua vontade. Mas falei também para Deus, mas eu sei, Senhor, que muitas coisas o Senhor não nos deu porque não era segundo a tua vontade. E hoje eu olho para tudo que está acontecendo na minha vida, nesse exato momento eu olho, eu consigo ver, eu consigo ter a visão de que todas as coisas estão se encaixando, nenhuma delas está fora do lugar. Nada aconteceu em vão, nada atrasou em vão ou aconteceu antes em vão, não. Tudo aconteceu da maneira certa, da forma certa. E você precisa confiar no Senhor. Passe a orar dessa forma, confie na sua própria oração, confie que Deus está te ouvindo, obedeça ao Senhor para que todas as coisas possam cooperar para o seu bem. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.